mundo ouvir, soltaram o rojão, sabe? Fizeram um monte de coisa. E tem igreja, por exemplo, os valdenses, né? Lá na Itália, tem igreja valdense até hoje, né? Eles são bem mais antigos do que os luteranos. Agora, tem que ver que igreja é que está com a verdade do Novo Testamento, né? Não é só uma questão de quanto tempo tem essa igreja, mas essa igreja, ela, olhando para ela, você consegue enxergar as igrejas do Novo Testamento? Essa é a grande questão. Então, irmãos, eu estou dizendo isso aqui porque pode ser que surja uma igreja aí, qualquer, e ela vem e fala assim, ah, não, nós pregamos a verdade. E pode ser que prega a verdade mesmo, pode ser que tenha uma doutrina batista, etc., tal, né? Prega completamente a verdade. Mas como é que ela nasceu, né? E tem muitas igrejas que nascem dessas divisão, dessas brigas e tudo que acontece. Isso não é um bom jeito de começar uma igreja. Mas mesmo que começou assim, de uma forma errada, quando você compara a doutrina dela, se conferir com a palavra de Deus, com as escrituras, ainda é melhor do que você ter uma igreja que, pela antiguidade, ela se dizer que é a igreja verdadeira só porque ela é antiga, que é o caso, por exemplo, da igreja católica mesmo, né? Dos romanistas. Não tem como a gente fugir dessa realidade. Eles batem no peito que é a igreja que sobreviveu, né, desde o tempo de Jesus. É mentira, né? É claro que é mentira. Mas eles batem no peito e ficam afirmando essas coisas aí. Você olha para a igreja católica hoje, a igreja romanista, seja romanista, seja lá ortodoxa, não tem nada do Novo Testamento lá. Pouquíssimas coisas do Novo Testamento. As coisas essenciais, no que diz respeito à salvação de uma alma, está bem, bem diferente daquilo que nós temos no Novo Testamento. Então, antes de entrar nessa linhagem propriamente dita, o aluno ele tem que entender quais são as doutrinas dos cristãos primitivos, para que compare, veja, olha, essa aqui é a verdadeira e essa aqui é a falsa, né? Eu sempre eu gosto de citar o exemplo de Jesus, quando aquela samaritana, né, ela foi conversar com Jesus. Jesus pediu água, ela ficou meio ressabiada, mas aí, dentro do diálogo, ela adquiriu uma confiança em Jesus e ela disse assim: Olha, né, vocês dizem que. Não, nossos pais adoram nesse monte. Quando ela fala assim, fazia 700 anos, mais de 700 anos, que os pais adoravam naquele monte. Aí ela olha e diz assim: bom, e vocês ficam falando que é lá no outro monte, né? O monte lá é o Monte Sião, correto? E Jesus ele deu uma resposta bem, bem, bem clara, né? Bem, sem ficar dúvida. Olhou e disse assim: olha, os judeus eles adoram o que existe, né? Eles adoram uma coisa certa, né? E vocês estão falando, ou fazendo uma coisa que não sabem nem o que é, né? Ou seja, Jesus ele deixou bem claro o que era certo e o que era errado. Depois ele explicou, vai vir um tempo, né, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Mas naquele momento ali, Jesus definiu uma verdade. Por exemplo, o Monte Sião é o monte que Deus escolheu. Estava falando para a igreja, né, que aquele salmo que fala: o justo é como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Lá não diz: o justo é como o Monte Gerezim, que é o monte que a samaritana se referia. Por quê? Porque não é, né? Não era um monte que Deus tinha escolhido. Então existe aquilo que é certo, existe aquilo que é verdadeiro, existe aquilo que Deus deixou, né? E se Jesus disse que a igreja dele, a porta do inferno não ia prevalecer contra ela, então, meus irmãos, ela existe, essa igreja sobreviveu.
Essa igreja ela passou desde o tempo do Senhor Jesus Cristo e está até hoje. Então essa igreja ela vai ser vista não pela placa, mas ela vai ser vista pelas suas características. Mesmo que o nome tenha mudado através dos séculos, que os apelidos, né, tenham sido mudados, não mudou tanto assim, né, mas ela sobreviveu. A gente viu que o primeiro apelido que os atuais cristãos, né, que os membros da Igreja Verdadeira receberam, foram de a seita dos nazarenos, a seita do caminho, né, que era uma forma como os judeus chamavam os seguidores de Jesus. Eles jamais chamariam os seguidores de Jesus de cristãos, porque cristão significa o povo de Cristo, o povo de Messias. Então, eles não iam dizer que aqueles homens da igreja ali seriam o povo do Messias, porque o judeu ele se considera o povo do Messias. E não que não seja, né? Veio para o que era seus, de fato era, mas eles recusaram o Messias. Portanto, meus irmãos, os cristãos são esse povo do Messias, foram chamados assim em Antioquia, mas depois apareceu um monte de tipo de cristão. Um tipo que era verdadeiro e um tipo que era falso. E como é que eu sei qual que é o verdadeiro e qual que é o falso? Vamos ver como é que é a doutrina do Novo Testamento, vamos ver como é que é a doutrina dessas igrejas, que estão aí se intitulando verdadeiras pela antiguidade. Né? Então, a gente já viu alguma coisa. O que a gente já viu? Né? Como é que, acerca da Bíblia, né? O que essas igrejas da antiguidade, né? Lá da antiguidade, não, a igreja primitiva pensava da Bíblia. Bom, a Bíblia para eles era a única regra de fé e prática, né? A respeito da doutrina do governo da igreja, né? Outra coisa importante, né? Então, o governo da igreja primitiva era espiritualmente democrático, ou seja, os irmãos, eles decidem ali, orientados pelo Espírito Santo sempre, é claro, né? Mas os irmãos que vão escolher o seu pastor, vão escolher os seus diáconos, o que vai ter que fazer nessas coisas temporais da igreja, né? Não é uma hierarquia, né, os irmãos realmente, a congregação, a força está na congregação. A respeito dos membros das igrejas primitivas, só pessoa salva. A água, ela não precede o sangue. Somente uma pessoa que tem Cristo como Salvador poderia realmente ser assim batizada para então ser membro da igreja primitiva. Hoje eu quero falar sobre as suas ordenanças, né? Como é que eram essas ordenanças da igreja do Novo Testamento, neotestamentária ou primitiva, como nós chamamos. Então, aqui, não sei se você não conseguiu achar, não, né, Daniel? Não, pastor, acho que esse capítulo 1 tá faltando bastante coisa. Que coisa, né? Uhum. Esse negócio de internet aí, né, aqui do pastor lá, o pastor Calvino, é Acho que não complicado. Mas colocaram eu, tudo, não. é, mas eu vou ler aqui para vocês, né? É outro assunto que todos os historiadores são obrigados a reconhecer, mesmo os sacramentalistas, católicos, protestantes, é quanto à doutrina das ordenanças do Novo Testamento e as praticadas pela igreja primitiva. As ordenanças no Novo Testamento são apenas duas: o batismo e a ceia do Senhor. O batismo é a imersão em água do candidato crente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com o fim de mostrar a morte do crente para o pecado e a sua ressurreição para andar em novidade de vida. Também simboliza a morte, sepultamento e a ressurreição de Cristo. Já a ceia do Senhor é um memorial ordenado por Cristo, onde suas igrejas são mandadas a mostrar sua morte pelo emprego do pão, sem fermento, e vinho, ato esse onde toda a igreja participa. No ato, memorizam, ou seja, trazem à lembrança a sua obra salvadora, expressam a fé em sua expiação e ainda revelam uma esperança quanto ao ajuntamento com Cristo. Aqui, alguns historiadores, né, nós temos aqui o Burr, né, ele diz o seguinte:
O batismo cristão é a imersão do candidato na água com o símbolo da morte para o pecado e a ressurreição para a nova vida. A ceia foi instituída e ordenada pelo Senhor. E tal passagem ensina que a cerimônia foi observada só por crentes nas suas reuniões de culto e como parte do culto. Então, o que os historiadores antigos eles descobrem, né, quando eles vão estudando a palavra, a história da igreja primitiva, é exatamente isso, né? Ou seja, a igreja do Novo Testamento só tinha duas ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. E tão somente. E veja só que são chamados de ordenanças e não sacramentos. Agora, essa palavra sacramento, né, como ela é colocada, tem um dicionário, né, que define muito bem a palavra sacramento. Eu vou ler aqui para vocês, né? Que o dicionário diz assim: é um ato religioso que tem por fim a santificação daquele ou daquilo que é objeto desse ato. Então você veja a gravidade de mudar a palavra ordenança para sacramento. E se você estudar a fundo isso, você vai descobrir que esse foi realmente o que deu o pontapé inicial para a divisão das igrejas. Justamente aqui, nessas ordenanças, né? Por quê? Porque quando Cristo ele deu uma ordem assim, olha, ele tem o direito de dar ordem porque ele é Jesus, né? Ele é Deus. Então ele disse, olha, vocês vão fazer o seguinte, toda pessoa que crê em mim, então vai ser batizada. É isso que ele disse para a igreja. E de pregar o evangelho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, veja só, nós, meus irmãos, nós cremos, depois que nós cremos, nós temos que ser batizados. Então, você tem a primeira ordem de Jesus. A primeira ordem de Jesus, para uma pessoa que crê, é ser batizado, é ser imergido, é ser mergulhado na água. E depois dessa ordenança, temos uma outra, que é o quê? Bom, o crente que participa da igreja, ele está em comunhão com a igreja, ele vai trazer a lembrança, a memória, né? O que Jesus Cristo fez, a sua obra vicária. É interessante, meus irmãos, essas duas ordenanças, porque tem tudo a ver com o nosso serviço de crente. Um momento que você entrega a sua vida para Jesus, você está saindo do mundo para entrar na igreja. Aliás, a palavra igreja quer dizer isso, né? De fora para dentro. Sai lá de fora para vir para dentro aqui. E quando você está saindo do mundo, você sendo batizado, o batismo é o quê? É o primeiro passo de obediência. O batismo é a sua manifestação pública de que você entregou a sua vida para Jesus. O batismo não é para você ver. O batismo é para a igreja ver também, e não somente. O batismo é principalmente para as pessoas de fora verem que você entregou sua vida para Jesus. O batismo é a pregação do evangelho para o mundo. Quando uma pessoa é batizada, ela está dizendo para os seus parentes sem Jesus, ela está dizendo para os seus amigos lá na rua, do trabalho, para os seus vizinhos, ela está dizendo o que Jesus Cristo fez para salvá-la. Está dizendo para eles, está dizendo, olha, Jesus Cristo morreu por mim, Jesus Cristo ele foi sepultado e Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. Vai estar dizendo para as pessoas, olha, hoje eu estou dizendo para vocês que eu morri para este mundo. Estou morrendo para o mundo, né? E aqui eu vou viver para Cristo, vou viver como uma nova criatura. Então o batismo tem esse sentido, de você dizer para as outras pessoas, isso inclui a igreja, e o mundo que você está dizendo, que você entregou a sua vida para Jesus. É uma declaração sua para os outros. A ceia é diferente. É muito parecido com o batismo, no seu simbolismo.
porque o pão representa o corpo e o vinho representa o sangue de Jesus. Mas aí, irmãos, você está dizendo para você mesmo. Como assim? Né? O ser humano, o homem, ele é muito esquecido. A gente tem mania de esquecer tudo. Então, se Deus deixou essas ordenanças, e a ceia é um memorial, veja só, né? E o memorial, para que quer dizer essa palavra memorial? Fazer isso em memória de mim. Jesus está dizendo, façam isso lembrando sempre de mim. Você vai trazer para a sua memória o que Jesus Cristo fez. Nós devemos primeiro partir o pão e depois nós devemos entregar o vinho. Essa ordem, meus irmãos, ela deve ser mantida. Se por se por desconhecimento, se talvez por uma razão de causas menores, isso essa ordem for invertida, eu digo para você que não tem um problema sério. Mas se é por querer que a pessoa fique invertendo, então eu não acho legal, não. Eu acho que primeiro deve ser dado o pão e depois deve ser dado o vinho. Todas as referências da ceia, seja nos evangelhos, e seja no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, o que nós aprendemos é que primeiro ele deu o pão e depois ele deu o vinho. Agora, o pão ele tem tudo a ver com a vida perfeita de Jesus. O pão da ceia, irmãos, aqui eu não quero ofender ninguém, não quero ofender igreja nenhuma. A igreja que vai lá, pega qualquer tipo de pão. Eu, pessoalmente, eu não concordo. E eu, pessoalmente, olhando para a Bíblia, não concordo. Eu acho que o pão tem que ser um pão sem fermento, porque o fermento representa o pecado. Então, quando uma pessoa ela vai comer aquele pão asmo, sem fermento, é como, meus irmãos, você volta para o livro de Levítico, no capítulo 1, nós temos lá o holocausto. O holocausto não era Cristo se entregando por nós, no sentido que, olha, eu estou lavando o pecado dele, não, de forma alguma. O holocausto não foi feito para isso. O holocausto foi feito para que o pai aceitasse a oferta. O holocausto pegava a oferta e colocava ela inteirinha no altar. E aí tinha que esfolar aquele animal, arrancar aquele que aquele animal tinha dentro e pegar as coisas de dentro daquele animal e também colocar no altar para ser queimado. Queimava-se o animal por fora e queimava-se o que ele tinha dentro. O que queimava subia como cheiro suave ao Senhor. E o que isso significa? Jesus disse para os fariseus, para as pessoas, quem de vós me convence de pecado? Quem de vós me convence de pecado? Eu não posso dizer isso. As pessoas sabem que são pecadores. Por isso, jamais vão olhar e dizer assim, olha, eu não tenho um pecado na minha vida. Quando Jesus chegou naquela cruz, ele podia olhar e dizer, Pai, aceita o meu corpo como sacrifício. Aceita. Esse é o cordeiro de um ano imaculado, sem mancha, que tirado, olhando ele de fora, ninguém podia ver pecado em Jesus. Mas uma coisa é você olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, essa pessoa é muito bonzinha, não vejo nada de errado. Mas como é que é essa pessoa por dentro? Como é que é o seu coração? Como é que são os seus pensamentos? E é por isso que tirava aquelas partes internas do animal, porque não basta a pessoa oferecer um corpo perfeito, tinha que oferecer um coração perfeito, os pensamentos perfeitos. Por isso, o pão representa aquela entrega de Jesus como substituto. Ele está dizendo, Pai, aceita essa oferta. Porque se Deus não aceita uma oferta perfeita como a de Jesus, não adiantava nada derramar o sangue. Então, primeiro, Deus tinha que aceitar o corpo perfeito. O animal tinha que ser perfeito. Cristo é o Cordeiro de Deus. E aí sim,
Uma vez que o pai olhou e não viu pecado, nem por fora nem por dentro, Jesus olha e disse: Isto é o meu sangue derramado por vós. Olha a diferença de dizer do pão, entregue por vós. Aí, em relação ao sangue, é derramado por vós. Ou seja, o sangue é o holocausto, não é o holocausto. O sangue representa aquele sacrifício do capítulo 4 e 5 do livro de Levítico, que é o sacrifício pelo pecado. O sacrifício pelo pecado, o sangue do animal, ele ficava todinho no altar. Todo era derramado na base do altar, para representar justamente isso. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E isso dá paz para nós. Isso nos dá paz. Então, meus irmãos, quando Jesus ele pega e dá o pão e depois ele dá o vinho, é uma lembrança de que aquela vida perfeita, aquela vida consagrada, ela foi entregue como substituto de mim naquela cruz. E aí derrama-se o sangue daquele cordeiro para pagar o meu pecado, para lavar o meu pecado. Então, a ceia do Senhor traz em memória essa obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, em nosso favor, lá na cruz. Por isso, meus irmãos, essas duas ordenanças é o que basta, é o que precisa numa igreja. Mas elas não são sacramentos, porque nem o batismo e nem a ceia vai fazer isso, que significa o sacramento. Eu vou ler de novo o significado do sacramento: ato religioso que tem por fim a santificação daquele ou daquilo que é objeto desse ato. Então, o batismo ou a ceia do Senhor não tem por fim a santificação do crente. Jamais. Jamais. É um memorial, no caso da ceia, é um quadro do evangelho, no caso do batismo, mas sacramento não é. E aí a igreja romanista, né, chama de sacramento. Tem outras igrejas que chamam de sacramento também, a igreja luterana, presbiteriana, metodista, etc. E há aquele perigo de dizer Santa Ceia. Olha, as pessoas falam isso na inocência. Eles falam isso na inocência. Mas dizer Santa Ceia é puxar para esse lado do sacramento. A ceia não é santa, o Senhor da ceia é santo. Por isso se diz ceia do Senhor. Ceia do Senhor, santo. Porque senão as pessoas com essa ideia de santa ceia vai imaginar: tomei, estou mais purificado. Tomei a ceia, eu estou mais consagrado. Tomei a ceia, eu sou um crente mais perfeito. Não. Nós vamos para a ceia para lembrar do que Jesus Cristo realmente fez por nós. Por isso, meus irmãos, esses dois pontos são pontos fundamentais na história da igreja. Veja só, né? Esse erro de achar que o batismo é um sacramento deu origem a duas heresias, a saber, a doutrina da regeneração batismal e o batismo infantil. Está vendo só o perigo? Eu vou ler de novo. O erro de achar que o batismo é um sacramento deu origem a duas heresias, a saber, a doutrina da regeneração batismal e o batismo infantil. Esses dois erros foram a causa de centenas de milhares de mortes de cristãos durante toda a Idade Média. Por quê? Porque as pessoas falavam assim: bom, se o batismo é um sacramento, se ele santifica, se é tão importante assim, ora, né? Então, temos que batizar uma pessoa o mais rápido possível. Deu-se, então, a origem do batismo infantil. Quão mais rápido pode ser, se não aquele
depois que acabou de nascer. Ah, então vamos fazer o seguinte: vamos substituir a circuncisão pelo batismo, né? Foi, é o que tem feito, é o que as igrejas Pedro Batista têm feito. Pedro Batista, olha, Batista, meus irmãos, nós sabemos significa mergulho, imersão. A palavra Pedro é uma palavra grega também, né? Esse prefixo Pedro quer dizer criança. Por isso que um médico de criança é um pediatra, né? Da onde você vem pedobatista. Pedobatista significa o batismo de crianças, o batismo infantil, o batismo de recém-nascidos. Então você vai vendo, conforme a pessoa vai mudando aquilo que Jesus deixou, então a doutrina dessas igrejas acaba mudando também. E a igreja, e vamos dizer o seguinte: o pai ele entregou a vida para Jesus, e realmente ele se converteu, a mãe também entregou a vida para Jesus, realmente se converteu. Aí o que acontece? Eles entram na igreja e são batizados. E vamos dizer que essa igreja até batiza por imersão, né? Foi lá, batizou certinho, bonitinho, mergulhou o candidato. Olha que legal, né? E aí acontece uma outra coisa. Esse casal tem um filho. E quando esse casal tem um filho, e agora? Bom, né? Vamos batizar a criança. Mas vem cá. O pai, quando foi batizado, ele já tinha crido em Cristo, e a mãe também. E a criança? Ela está sendo batizada, ela vai ser chamada de cristã, mas ela não tem Cristo. Ela não entregou a vida para Jesus. Cria-se um falso cristão. Por isso o perigo dessa doutrina. Olha, a chamar tanto o batismo quanto a ceia de sacramento. E isso, meus irmãos, deu origem a essa divisão enorme, juntamente com a hierarquia eclesiástica, né? Então, deu origem a uma divisão no meio dos cristãos muito grande, como a gente vai ver na nossa história, né? Na história que nós contamos do cristianismo aqui no nosso estudo, tá bom? Bom, isso aqui nós vamos chegar mais para frente, nós vamos falar de novo sobre esse assunto, porque ele é o assunto que realmente abriu a divisão, tá? Agora aqui a respeito dos oficiais das igrejas primitivas. Quem são os oficiais da igreja primitiva? Bom, a Bíblia fala que tem pastores e diáconos. Bem, os pastores também são chamados de anciãos, é assim que eles eram chamados na Judéia, é assim que eles eram chamados em Jerusalém, eles eram chamados de anciãos. Conforme vai abrindo novas igrejas, como o de Antioquia, como o de Éfeso, como o de outras lá, né? Aí vai criando-se um outro título. Por exemplo, nós temos presbíteros, tá? E nós temos bispos. Seja bispo, seja presbítero, seja ancião, seja pastor, é o mesmo ofício. Não há diferença de ofício. Não existe uma hierarquia. Ó, esse primeiro é o bispo, depois é o pastor, depois é o presbítero, e depois vai ser, né, a, o ancião. Não, não existe isso aí. Se uma igreja quer chamar o pastor dela de ancião, pode chamar. Se uma igreja quer chamar o pastor dela de bispo, pode chamar. Se uma igreja quer chamar o pastor dela de presbítero, pode chamar. Não tem problema nenhum. É um termo neotestamentário. São termos bíblicos. O que não pode é mudar a função dele. O que não pode é falar assim, olha, ele é bispo, agora ele manda num monte de pastor. Aí já mudou. Aí cria-se uma hierarquia. Se ele for chamado de bispo, ou de presbítero, ou ser chamado de ancião, isso não afetar o fato de que ele é um líder local na sua igreja, ele é o representante espiritual ali, o anjo da igreja, e daquela igreja local, não tem problema nenhum. Por quê? Porque são termos bíblicos. Não vai me ofender. Chegava assim, o bispo fulano, o bispo João das Quantas, não tem problema nenhum. Se ele for o pastor lá, né? Aquele que Deus escolheu para cuidar da igreja local dele. Você não está mandando em ninguém, nenhum outro pastor.
não está interferindo em nenhuma igreja, não tem problema, né? É assim que o Novo Testamento chamava os seus líderes. Agora, meus irmãos, mudar isso é criar uma hierarquia, como se criou, e nós vamos ver mais para frente. Além dos pastores, temos uns oficiais, e não é que são os oficiais menores, não, né? Não é assim que a gente deve ver. O pastor, ele é como a Bíblia define ele é mais um dentro da igreja. Cabe a ele, né? Deus deu esse privilégio de estar tendo que cuidar do rebanho. Mas ele não é melhor que ninguém na igreja. E tampouco, meus irmãos, vai ser maior que qualquer outro, no caso, o diácono. Não, né? Mas a palavra diácono, o original dele, já traz essa palavra de servir, né? Vem da raiz servir. Então, por isso que, quando fala diácono, lembra-se servo, né? E por que foi criado o diaconato? Lá no livro de Atos, as viúvas judaicas, elas eram preferidas das viúvas gentílicas que estavam sendo ali preteridas, né? Então, o que aconteceu? Chegava uma cesta, dava para uma viúva judaica, né? Judia. E aí chegava outra cesta, dava para uma viúva judia de novo, né? E as viúvas que eram gentílicas, elas não recebiam nada. Então, teve uma discussão. Aliás, foi uma das primeiras discussões da igreja, ou um dos primeiros problemas. E o que, que aconteceu? Bom, né? Os apóstolos podiam resolver a questão sozinhos. Poderia olhar e dizer, bom, Deus deu autoridade para a gente, uma autoridade apostólica, e dentro dessa autoridade apostólica, nós aqui, esse corpo apostólico, nós vamos escolher 7 homens consagrados para servir as mesas. Não foi isso que eles disseram. Mesmo sendo apóstolos, eles disseram, escolhei dentre vós. Então, a autoridade da igreja, ela não foi deixada de lado. E aí, meus irmãos, para suprir aquela necessidade, qual necessidade? Servir as mesas, é que escolheram os 7 diáconos, entre eles Estevão e Filipe, que depois deixaram o diaconato daquela igreja e se tornaram evangelistas. Filipe, pelo menos, é um grande evangelista, e o Estevão se tornou um pregador maravilhoso da palavra de Deus, o primeiro mártir da igreja. Mas você está vendo ali, são somente esses 2 tipos de oficiais que tem na igreja: pastores, para cuidar do rebanho, e os diáconos, para servir as mesas. As funções também não devem ser invertidas. Se um diácono deixou de servir a mesa, começa a pregar, a evangelizar, cuidar do rebanho, ele deve ser ordenado a pastor. Deve ficar bem claro que ele agora ele está aí numa outra função, como aconteceu com o Filipe. Ele não é chamado de diácono, apesar de ser um dos 7, mas ele vai ser chamado de evangelista. Por que eu digo isso aí? Porque tem muitos meus irmãos que, olha, nem deveria ser ordenado diácono. Tem irmãos que é ordenado diácono, ele nunca ajudou na igreja. Ele não sabe onde mora uma viúva. Ele não sabe a necessidade de ninguém. Se aquele irmão está passando fome, se está precisando de uma roupa, pagar a água, a luz de alguém. Como é que pode ser diácono? Como é que pode dizer que está ali como servo, se não serve? E aí, na verdade, ele quer um título para poder, talvez, até desafiar o pastor da igreja. Então, uma igreja, quando ela vai ter uma eleição de diácono, ela deve ter a mesma espiritualidade da igreja de Jerusalém. Eles fazem uma lista de recomendações. Essa lista de recomendações não é para qualquer um, não, né? Vou ler aqui nas Escrituras, no capítulo 6, que diz assim: homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio.
Se ele achar que é pouco servir a mesa, ele não entende nada dessa frase, um importante negócio. Porque um diácono que se preze, a alegria dele é servir. É dizer, estão precisando de mais alguma coisa? Bom, mas meus irmãos, a igreja primitiva tinha somente dois tipos de oficiais, que são aí os pastores e os diáconos. Isso é confirmado, né? Tem um livro chamado O Papado na Idade Média. Falando sobre esse assunto, diz assim: cada congregação abrangia, certo, anciãos, chefes, distintos ou neófitos, pastores do seu rebanho, chamavam-nos indiferentemente bispos ou padres, e para distribuir as esmolas e desempenhar as outras tarefas, as comunidades começaram cedo a nomear diáconos. Isso não é um livro de um batista, isso não é um livro de um evangélico, não. Esse é um católico escrevendo que a igreja primitiva tinha só dois oficiais, que eram exatamente quem? Que eram os pastores, né, os bispos ou padres, aqui eles chamam de padre, tanto faz, né, e aqueles que distribuíam as esmolas e desempenhar algumas tarefas temporais na comunidade, que seriam os diáconos. Então, meus irmãos, até os historiadores romanistas, quando eles voltam para trás na igreja primitiva, eles reconhecem que só tinha dois tipos de oficiais: os pastores, que também são chamados de bispo, presbítero, ancião, e os diáconos, tá bom? É, eles, isso aqui é um outro livro, né? O Cristianismo através dos séculos, falando sobre os oficiais. Diz assim: apregoavam e exerciam sua autoridade na igreja ou na congregação local e não na igreja de Cristo como um todo. Eu acho muito importante essa declaração, sabe? Quando ele fala que o pastor ele exercia a sua função na igreja local e não na igreja de Cristo, ou seja, o chefe de uma igreja, da igreja, né? Como eles chamam a igreja apostólica, católica, né? É o chefe máximo. Não, não tinha isso. Eles reconhecem que não tinha isso. Dizem mais, né? Estes eram auxiliados por sacerdotes que se encarregavam da administração espiritual e diáconos, cujo trabalho principal consistia em zelar pelas propriedades da igreja, distribuir as ofertas, assistir os pobres. História da Igreja Católica, Felipe Rubens. Mesmo os historiadores extremamente católicos reconhecem que só havia dois tipos de oficiais, né? Que é o pastor e o diácono. A respeito do plano financeiro, né, da igreja, eu coloquei isso aqui, meus irmãos, mais é por causa desses evangelicais, né? E também desse neopentecostalismo que tem invadido nossas igrejas, uma pedição de dinheiro, sabe? É uma roubação do povo sem fim, né? Então, o plano financeiro dos cristãos primitivos ia muito além do dízimo atual, né? É, na verdade, meus irmãos, como é que funciona numa igreja cristã? É diferente. A igreja cristã é diferente. O cristão, ele é diferente. O cristão, o que ele tem, não deve ser dele. O cristão, o que ele tem, é de Deus, é de Jesus. E nós damos o dízimo, nós entregamos nossas ofertas, mas a igreja primitiva, eles depositavam tudo que eles tinham no pé dos apóstolos. Paulo, quando ele fala no livro de 2 Coríntios, ele diz que cada um contribua com alegria o que propôs no seu coração. Agora eu vou dizer uma coisa, né?
Uma pessoa, ela pode ser mesquinha com Deus e sentir-se feliz? Pode, pode. Quando eu era jovem, estava numa cidadezinha chamada Congonhas. Hoje nós tinha uma congregação, né, lá em Congonhas, mas era uma congregação batista e eu fui com um amigo meu que era batista, né? E eu devia ter uns 15 anos, 16 anos, uma coisa assim, né? E tinha um camarada lá que era mais velho que a gente, e era irmão desse meu amigo. E ele estava dando testemunho dele. Naquele dia o assunto era oferta, né? Aí ele disse o seguinte: olha, eu recebi o meu salário, né? E eu sei que tem essa questão do dízimo. Aí eu peguei, falei, não, eu não estou muito contente de dar o dízimo, não. Aí eu separei um tanto do dinheiro lá, quer dizer, bem inferior ao dízimo, né, no testemunho dele. Ele disse, eu senti uma paz. Aí eu entreguei. Aí eu fiquei pensando, né, isso não está certo, não. Por que eu digo que isso não está certo? Porque o judeu fazia isso pela lei. O judeu não roubava porque a lei mandava. O cristão, ele não rouba, não é porque a lei manda, é porque ele ama Jesus. A diferença do cristão para o judeu é que o judeu não rouba e se sente feliz. O cristão, Paulo disse que além de não roubar, ele trabalhe com as suas próprias mãos para ajudar aqueles que precisam. Existe uma diferença muito grande. Então, o cristão, ele tudo que ele tem não é dele, ele pertence para Deus. É como aquela parábola da pérola de grande valor. Um irmão contava o seguinte, que falando sobre essa questão da pérola, né, dizendo que o camarada então viu aquela pérola, era uma pérola muito linda, né, e ele foi comprar a pérola. Ele disse: quanto custa esta pérola aí? Aí o dono olhou e disse: custa tudo que você tem. O que você tem? Ele disse: lá no banco eu tenho um dinheiro guardado. Tem, eu tenho. Então, custa aquele dinheiro guardado seu. Aí ele disse assim: você não tem mais nada? Não, eu tenho sim, tenho um carro, vai custar o seu carro também. O que mais você tem? Tem a casa que eu moro, né? Vai custar a sua casa também. Calma lá, mas vai custar minha casa e eu vou morar onde? Né? Onde eu vou morar com a minha esposa, com os meus filhos? Ah, você tem esposa? Você tem filhos? Então vai custar a sua esposa e os seus filhos também. Meus irmãos, a pérola de grande valor é Cristo. Então, nós não pertencemos a nós mesmos. Por isso, assim, se tem uma coisa triste que eu vejo como pastor, são pessoas mesquinhas com Deus. Deus é a rapa da rapa da rapa. Se ele não tiver mais onde colocar um centavo da vida dele, ele vai dar uma oferta para a igreja. Eu simplesmente acho isso um absurdo. Mas a igreja primitiva contribuía com o coração, dava-se inteiramente ao Senhor. Depois, nós temos aqui a respeito da independência da igreja, né? Isso aqui é um ponto importante também, para a gente terminar essa questão dos nossos, das doutrinas da igreja primitiva, que vai nortear o nosso estudo daqui para frente. A igreja primitiva,
era uma instituição totalmente separada do Estado. Jesus não criou a igreja oficial da Judéia, ou a igreja oficial da Galiléia, ou de Samaria. A ideia de uma igreja oficial foi do imperador romano Constantino, que na época da oficialização nem cristão era. O ensino de Cristo é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Podemos afirmar que o maior desastre de todos os tempos, entre todos os erros que as igrejas erradas fizeram, foi casar-se com o Estado. O Carroll, né, ele, no Rastro de Sangue, ele diz o seguinte: em 313, o cristianismo tinha alcançado uma poderosa vitória sobre o paganismo. Um novo imperador veio a ocupar o trono do Império Romano. Ele evidentemente reconheceu algo do misterioso poder dessa religião que continuava a crescer, não obstante a intensidade da perseguição. A história diz que este imperador, que não era outro senão Constantino, teve uma maravilhosa e real visão. Divisou no céu uma cruz de brilhante luz vermelha, na qual estavam escritas as seguintes palavras: com este sinal vencerás. Constantino interpretou isto como uma ordem para que se tornasse cristão. Entendeu ainda que, abandonando o paganismo e unindo o poder temporal do seu império ao poder espiritual do cristianismo, o mundo seria facilmente conquistado. Deste modo, a religião cristã se tornaria uma religião universal e o Império Romano o império de todo o mundo. Bem, meus irmãos, é assim que a igreja perdeu a sua independência. Quando a igreja é uma igreja de uma cidade, quando a igreja é uma igreja de um país, quando a igreja é de um homem, né, então ela não tem independência. Ela não é independente. Veja só, você tem a igreja anglicana, como nós falamos aí numa aula passada. Por que ela chama anglicana? Você já deve ter visto esse prefixo anglo em muitos lugares, né? Porque anglo quer dizer inglês, né? Da Inglaterra. Então, quando fala-se igreja anglicana, fala a igreja da Inglaterra. Então, ela tem um dono. Quem que é o dono? O rei. O rei é o dono da igreja. A rainha Elizabeth é dona daquela igreja. É por isso que na Guerra da Sucessão, nos Estados Unidos, eles tiveram que mudar o nome de igreja anglicana para igreja episcopal. Porque teve a independência e lá eles ficaram independentes da Inglaterra, né? Então não fazia muito sentido permanecer com o nome anglicano. Mas olha a igreja luterana de Lutero. É uma igreja onde você vai, não tem as igrejas luteranas, não. Existe a igreja de confissão luterana. É uma igreja. A mesma coisa se dá com a presbiteriana ou a metodista. Não muda nada. São igrejas que algum homem criou, né? E existe todo um poder concentrado, e a igreja não é independente. Uma igreja presbiteriana, quem tira um pastor ou coloca um pastor, não é a congregação local, é o presbitério. E esse presbitério nem sempre é da igreja. Tem uma participação um pouco da igreja, um pouco do sino, do lar e coisa e tal. E assim vai. É diferente do Novo Testamento, que cada igreja era independente. Cada igreja era local e visível, cada igreja tinha o seu pastor, os irmãos decidiam o que ia acontecer, o que não ia acontecer. É assim no Novo Testamento. Né? Tem a igreja de Jerusalém? Tem, mas também tem a igreja de Antioquia. Só as duas? Não, calma.
É a igreja lá de Éfeso. Quando Jesus escreve, ele escreve para 7 igrejas. Era mais fácil ter escrito para uma só. Para que 7? É porque as igrejas são locais e são visíveis. E para cada igreja, Jesus dizia ao anjo da igreja. Não tinha ao bispo das 7 igrejas. Não, de jeito nenhum. Cada igreja local tinha o seu próprio anjo, seu próprio pastor, sua própria liderança. Quando nós falamos de independência, é isso. É uma igreja local e visível. É uma igreja que tem seus membros, que é autônoma, que tem o seu pastor, que está debaixo da autoridade da sua igreja. É assim. Né? E ninguém vai se meter. Eu não vou me meter na igreja do pastor Adilson, o pastor Adilson não vai me meter na minha igreja. O pastor Adilson ficou alguns meses aqui em Marília conosco, né? Nunca, jamais, né? Ouvi o pobre do pastor Adilson, que esteve doente aqui entre nós naqueles tempos, falar um A que seja para prejudicar a causa ou coisa desse tipo, de forma nenhuma. Mas por quê? Porque ele também tem essa compreensão de igreja local, de igreja visível. Então, isso é muito importante. Eu saio, vou visitar uma igreja ou outra, passei algum tempo lá com o pastor Edilson, uma pessoa que eu amo muito também. E, meus irmãos, ali eu me sinto como um amigo do pastor. E é assim que deve ser. Em todo lugar, nossas igrejas são assim. Mas nossas igrejas não são assim porque a gente acha que é bonito ser assim. As nossas igrejas são assim porque o Novo Testamento ensina que é assim. Não é uma ideia do pastor Adilson, não é uma ideia do pastor Gilberto, não é uma ideia do pastor Edilson, não, não. Né? É uma ideia de Deus. Isso está escrito na palavra de Deus. Era assim no Novo Testamento. Por isso, quando a igreja perde a independência dela, né, como aconteceu com muitas igrejas casando com o Estado, o que o imperador fez? Ele colocou um líder religioso sobre todas as outras igrejas. Colocou lá, né? Aí criou-se o papado, ainda que foi um tempo depois que criou o papado. Mas esse bispado, um líder sobre muitas igrejas, já começou, lançou suas raízes profundas por ali, né? Nesse tempo mesmo, né? Vamos ver uma outra coisa aqui, né? Foi após esse casamento que formou-se o catolicismo, como conhecemos agora. Também foi após ele que os anabatistas deixaram de ser perseguidos pelos pagãos para serem perseguidos pelos cristãos, nominais ou católicos. Está vendo só o perigo de uma igreja universal? O perigo de uma igreja nacional? Você já leu O Peregrino? Já? O Peregrino. Depois da Bíblia, O Peregrino é o livro mais vendido no mundo. O Peregrino. Ele foi escrito por um batista, um pastor batista, cuja filha era cega. O John Bunyan ele fabricava cadarço de sapato e, e ali na sua prisão ele fabricava esses cadarços para poder mandar para a esposa vender e sustentar a sua família, porque ele ficou preso mais de uma vez. E as suas prisões era porque ele pregava o evangelho. Na Inglaterra, se não fosse da igreja episcopal, não podia pregar o evangelho. E nós estamos falando de uma igreja que é tida evangélica. Por isso, meus irmãos, o perigo de uma igreja nacional, o perigo de uma igreja assim autoritária, né, que manda ali. Calvino fez isso, Lutero fez isso, perseguiu os batistas, Calvino perseguiu os batistas, e a Igreja Católica foi a primeira, somente a primeira, né?
e por muito tempo. Mas houve uma perseguição, por quê? Justamente por conta da perca da independência da igreja. Veja só como essas coisas vão entrando, né, dentro da história. Por que que apareceu, né? Por que que surgiu, meus irmãos, o nome Anabatista? Nós vamos olhar e nós vamos ver que tem tudo a ver com essas doutrinas que nós estudamos. Então, nós não estamos estudando essas doutrinas neotestamentárias por um acaso. É que realmente as outras, né, igrejas acabaram fazendo o quê? Elas acabaram adotando princípios não espirituais. E aí, então, meus irmãos, foi preciso, foi preciso dizer que aquilo está errado. Foi preciso se apartar. Foi preciso dizer, olha, a gente não pode ter comunhão com eles. Não é a mesma fé. Não é a mesma ordem. E aí, então, vai surgir um novo apelido. Mas olha, então no capítulo 2 nós vamos entrar no capítulo 2 na próxima semana, tá bom? E nós já realmente, né, estou enrolando aqui, mas não estou enrolando não, tá? Sempre que eu dou a aula, na verdade, quando eu dou essa aula aqui, né, no seminário comum, eu fico aí um mês e meio só estudando essa questão das doutrinas, para quando chegar na história, não ter um pingo de dúvida do que é uma igreja verdadeira e do que é uma igreja falsa. Uma vez o pastor João estava dando aula, né? Ele fez uma pergunta para mim, né? Ele disse: Você sabe como é que um cientista reconhece um elemento lá no céu? Por exemplo, um astro, né? Se é o Sol, se é a Lua, se é Netuno, se é Plutão, né? Eu também não entendo muito disso. Eu digo: Não, pastor, eu não sei não. Ele disse: Olha, eles estudam tudo que é certo. Eles estudam cada ponto que eles conhecem. Assim, quando surge uma coisa que não está naquele ponto, eles sabem que aquilo ali é um corpo estranho. É por isso que um crente ele tem que conhecer as doutrinas do Novo Testamento. Ele tem que conhecer a profundo a doutrina do Novo Testamento, a doutrina para a igreja. Para que quando surgem essas coisas estranhas, para que quando surgem umas doutrinas estranhas, costumes estranhos dentro das igrejas, ele saiba reconhecer que aquilo é um corpo estranho. Aquilo não é normal. Aquilo não está na Bíblia. Não está nas Escrituras. Para ele poder olhar e dizer, está errado. Isso não está certo. Se não está na Bíblia, está errado. Por isso é muito importante a gente ter estudado isso que a gente estudou, as doutrinas da igreja primitiva, as doutrinas das igrejas do Novo Testamento. E a partir daí, meus irmãos, nós vamos começar, e agora na próxima aula nós vamos falar da divisão do cristianismo original, tá? O cristianismo original, tá certo? Então nós estamos encerrando a aula aqui. Eu vou abrir para vocês, para quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer uma pergunta se quiser, tá bom? Pode fazer pergunta. Alguém está querendo fazer uma pergunta? Parece que eu não estou escutando. Ninguém quer fazer uma pergunta, então? Eu acho que tem mais agradecimento do que pergunta. Só mais eu tenho uma colocação. Sim, pastor. A matéria que o senhor deu aí, que não está na apostila, vai ter como enviar para a gente copiar? Pois é, eu tenho ela aqui no livro, né? O senhor vê, nem o livro vermelho eu tenho mais, né? Eu só tenho o livro que foi feito lá. Mas são as primeiras 30 páginas do livro. Caiane. E Qual é o livro, senhor? chama A Origem. A origem. É, Ah, é da origem? é a origem. Daquele que eu dei aula lá ou de outro?
Ah, é verdade, né? O senhor uma vez comprou uns livros lá do pastor, não comprou? Comprei. É uma capa vermelha. Sim, sim. É esse livro, né? Essa é a Ah, tá matéria certo. que eu dou, né? Tá bom, pastor. Obrigado. Tá? Muito bem, irmãos. Então, já que ninguém tem uma pergunta, olha, eu quero agradecer. Estou muito feliz que você está ouvindo aí essas aulas, né? E que vamos continuar, né? Vamos lutar junto aí até tentar terminar com o maior número de alunos possível, tá certo? E que Deus Obrigado. possa abençoar vocês na semana de vocês. Aqui a nossa semana foi muito boa. Ontem nós tivemos uma boa escola dominical. Tínhamos 105 crianças aqui na nossa igreja ontem, né? Né, Ivan? Graças a Amém. Deus, né? E tivemos uma Maravilha. visitante pela primeira vez no culto à noite. Então, estou muito feliz, né, que a igreja está dando uma reagida aqui. Estou louvando a Deus. Amém. Temos Espero que orado você... pela sua igreja, pastor. Ô, pastor, eu me sinto honrado de saber, né? Eu sei que o senhor ora por nós, e eu sei sim, né? Sempre que o pastor Edilson está me comunicando também, que ora pela gente, não deixe de orar por nós, tá? Bom, eu vou encerrando a aula aqui, tá bom? Vão em paz, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Até a segunda, hein? Até a segunda. Amém, pastor. Boa noite a Boa todos. noite. Tchau, tchau. 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 Tchau.